bem-vindo a mais um episódio do Storycast. O meu nome é Nicolas Garcia e hoje eu tenho a honra de apresentar o nosso convidado, Luciano Manga. Se apresenta aí. Fala, pessoal, beleza? Então, gente, nesse episódio aqui, mais que especial, o entrevistado Luciano Manga é um cara que tem uma carreira que todo mundo já ouviu, pelo menos em algum momento, a voz desse cara em alguma música, ajudou a construir o rock gospel brasileiro, e hoje ele está aqui para compartilhar com a gente um pouquinho da nossa história. Para quem não sabe, o Storycast é um podcast de história, porém, como a gente é músico, vamos falar sobre a história da música. Então, Manga, antes da gente começar, como que você tá nesse tempo de pandemia? Como que tá sendo passar esse tempo em quarentena para ti? Primeiro, tinham vários projetos. Eu tinha preparado um EP, ele está todo pronto. Na verdade, faltam só 2 canções que faltam editar e mixar. As outras estão prontas, são 5 canções, mas a gente não conseguiu colocá-lo para rodar, né? Por causa da pandemia. Até porque os convites eles não vieram. A banda estava formada. Então a gente só conseguiu lançar uma música que está no meu canal do YouTube, que foi Cante, que foi uma canção da Oficina dos anos 80, que eu repaginei, né? Quer dizer, fiz um arranjo novo tal, e gravei. Então foi a única coisa que deu para fazer nesse período de pandemia, conversando com o produtor, ele falou, cara, melhor não nem colocar as canções agora, primeiro porque tem muita informação, né? As mídias sociais, todas elas estão muito lotadas de lives, de informações, né? As plataformas, muita gente lançando música. Então, a gente achou melhor só lançar uma, deixar para o ano que vem, esperar os convites, que vão, de uma certa forma, eles vão surgir, porque eles já estão surgindo, né? Algumas pessoas já estão começando algumas igrejas já estão abrindo, então isso vai facilitar. Tá bem? Mas é isso aí, então. Você que ainda não ouviu a versão nova, que tá muito legal, parabéns. Vai lá no canal do Obrigado. YouTube do Manga e aprecia essa obra de arte. Mas então, Manga, como é que foi esse início? Tu falou um pouquinho da Oficina G3 lá nos anos 80. Onde foi que começou, que a banda se juntou? Como que foi o teu início de carreira musical? Primeiro, eu fazia parte de uma igreja nos anos 70, que já era uma igreja de vanguarda, que já era uma igreja com uma proposta muito moderna para aquela época. Nós estamos falando aí de 78, 79, aonde as igrejas, de uma certa forma, elas eram mais fechadas, até mesmo em relação à música. A música ela era muito mais voltada para alguns instrumentos, como, por exemplo, o órgão ou o piano. Você não tinha violão, você não tinha guitarra, muito menos bateria. Mas essa igreja, a qual eu frequentava, em São Paulo, ela já tinha todos os instrumentos, né? Então, imagina, para um garoto de 17, 18 anos, fazer parte de uma igreja onde você tem todo esse aparato, toda essa musicalidade. Então, foi aí que nasce esse trabalho todo da oficina, até porque nós éramos muito direcionados a compor, né? O pastor, ele, de uma certa forma, apoiava muito a nossa criatividade, por isso que nós começamos a compor, e o estilo que a gente gostava, ele não via nenhuma restrição da gente produzir, da gente compor o estilo que a gente gostava. E o que nós gostávamos na época, lógico, era rock and roll. Então, mesmo aos domingos, no culto de domingo, a gente já cantava alguma música com uma proposta mais rock and roll. E ninguém via problema nenhum. Até mais quer dizer, até mesmo os idosos, eles não viam problema. Então foi nesse contexto de louvor da igreja que nasce o Oficina G3. Então, o Oficina G3, né? Acho que todo mundo meio que conhece a história do Oficina em si, né? Que começou com uma banda de igreja, né? E em que momento que vocês pensaram, vamos gravar isso daí e lançar? E ver o que acontece? Na verdade, na igreja a gente já tinha uma proposta de gravar as reuniões, né? Então nós gravávamos tanto em fita cassete, né?
e deixava disponível para quem queria, né? O pessoal queria comprar aquele culto, então pegava as canções com a mensagem. E posteriormente nós começamos a fazer os VHS, que eram os vídeos de VHS, que também as pessoas elas podiam adquirir. Por isso que hoje tem alguma coisa aí no YouTube que é desse período de fita VHS que o pessoal conseguiu passar aí para MP4, sei lá como é que eles conseguiram. Então tem alguma coisa que a gente descobre aí no YouTube desse período. Uhum. Então, já na igreja já se gravava as reuniões e cultos. E então, assim, a gente tem o primeiro disco do Oficina G3 que foi gravado ao vivo. Onde é que ele foi gravado? Foi gravado na igreja? Ou foi feito Não, com a não. equipe? Não, não. Ele foi gravado numa casa de show em São Paulo, chamada Dama Choque, né? Foi gravado lá. Então, tinha um estúdio móvel, né? Que era o das Nuvens, se eu não me engano, era um dos maiores, um dos melhores estúdios móveis da época. Várias bandas seculares gravaram com estúdio móvel, e nós fomos uma das. Eu acredito que nós tenhamos sido a primeira banda evangélica a gravar ao vivo mesmo, porque não teve nada de retoques no estúdio, zero. Foi ao vivão mesmo. Então é bem interessante o trabalho, é um trabalho assim icônico, né? Porque você não tem uma banda que vá, grava ao vivo, capta e não dá os retoques, né? Não tem. Você vai ver coisa desafinada, enfim, porque era assim que nós queríamos mesmo mostrar para a rapaziada na época. E depois da gravação e do lançamento desse disco aí, o que isso influenciou na vida de vocês? Foi um sucesso repentino assim? Ou vocês já tinham uma certa fama, entre aspas, por causa da igreja ainda que vocês tocavam? Ou para onde que isso te direcionou? Não, não, eu acredito que o trabalho, lógico, todo trabalho gravado, ele te dá uma, ele te dá uma visibilidade, né? E fora isso, nós tivemos também a força ou incentivo de rádio e TV, que nos ajudou bastante na época. Ah, entendi. E depois desse trabalho, então, quando vocês começaram a ter essa visibilidade, eu creio que os convites foram chegando para tocar, se apresentar, e vocês foram gravando. Gravaram Nada Tão Novo, Nada Tão Velho, né? O Indiferença, e foram ganhando prêmios, né? O Oficina G3 foi se erguendo, né? Mas chegou no ponto que você saiu da banda. Eu acredito que seja um assunto meio que já manjaram, todo mundo meio que sabe os motivos, né? Mas o pessoal que não sabe, da onde que veio a ideia de sair do Oficina G3? O que te motivou? Na verdade, eu fui. Todos nós. Vale ressaltar que eu pastoreava uma igreja em São Paulo, no bairro da Moca, que é um bairro em São Paulo, e o Oficina G3 era a equipe de louvor dessa igreja. Eu era o pastor e o Oficina G3 a equipe de louvor. Então, eu fui direcionado pela direção da igreja, né, da denominação, para iniciar um projeto de plantação de igreja no Rio de Janeiro. E vim na intenção, ou na ideia, de que eu conseguiria conciliar tanto os ensaios, as viagens e todo o trabalho desenvolvido pela oficina. Mas eu fui ver que era impossível conciliar tudo, porque não era somente o pastorear uma igreja, tinha muita coisa por trás, tinha uma rádio que tinha também minha responsabilidade, família. Então acabou um momento, chegou um momento que eu disse não vai dar certo. Ou eu vou fazer uma coisa, ou vou fazer outra. E aí foi quando eu optei em só pastorear e não me envolver mais com a banda. Foi isso aí que aconteceu. Então, desde cedo já era pastor, né? É, Até hoje, né? eu fui ordenado em 89, né? Então já estava na oficina. É interessante porque quando eu fui ordenado, logo após ter sido ordenado, a gente foi convidado para gravar o Oficina de Três ao vivo. Então foi um presente, né? Foi muito interessante isso. Muito interessante. Que legal. E então ficou como pastor ali no Rio, plantando igreja, né?
E a parte musical, durante todo esse tempo de pastor fora da oficina aí, como que ficou para você cantar? Gravou alguma coisa? Ou cantava na igreja só? Como que foi? Olha, não, eu fazia parte dessa denominação, que era Renascer. Eu acabei gravando também alguns trabalhos da Renascer Praise, né, que eram mais de louvor. Eu cheguei a participar de mais alguns trabalhos, mas quando chegou em 98, final de 98, eu tenho um ensaio da denominação. E aí eu vou fazer parte da Vineyard. E na Vineyard, eu, lógico, acabo me encontrando com a adoração, que hoje chamo de worship, e, e eu fiquei assim apaixonado pelo trabalho. E aí, em 2000, se eu não me engano, a gente grava o primeiro trabalho da Vineyard no Brasil, que é o Vem Esta Hora, que foi um baita trabalho da Vineyard, que várias igrejas começaram a cantar as canções, né? Então eu comecei a participar da Vineyard e a gravar os CDs. Então quase todo ano eu fazia parte, pelo menos gravava pelo menos uma, duas canções do CD. Né? Então foi legal, foi uma experiência boa, porque na verdade foi um outro segmento que eu acabei me envolvendo, né? Sair daquela proposta mais evangelística, mais, usando rock and roll, por uma proposta mais congregacional, mais voltado para a igreja e voltado para a adoração e o louvor, lógico. Com certeza. E os anos foram passando, né? Então, agora, na igreja ali, no pessoal reunido no Vineyard, tu ficou ali, tá até hoje? Ficou até onde, mais ou menos? Não, eu estou até hoje. Hoje eu pastoreio essa igreja no Rio, que foi uma igreja plantada. Ela teve seu início do zero, aqui no Rio de Janeiro. E, e até hoje, lógico, estou à frente dela. E também hoje eu sou um dos coordenadores do Movimento da Vinha em 3 estados. Eu, como supervisor, né? No Rio de Janeiro, no Espírito Santo e também em Minas Gerais. E a gente tem uma equipe de louvor e adoração, que é a equipe da Vinha do Rio de Janeiro, que está acabando aí também de lançar um EP, e é bem provável que até o final aí, o início de novembro, a gente tenha um single de uma dessas canções do EP, né, que é da equipe da Vinha do Rio de Janeiro. Tá? Então nós vamos em breve lançá-la. Então eu estou envolvido também com essa equipe. Então, além de pregar, de pastorear, eu viajo também com essa equipe da Vinha do Rio de Janeiro. Lógico que nós estamos parados desde março, que a gente não tem viajado. Tínhamos vários agendamentos, tínhamos vários compromissos, mas eles todos foram cancelados, lógico, por causa da pandemia. Sim. E o teu trabalho, então, como cantor, ele nunca parou, né? Sempre foi conciliando. Não deu para conciliar a banda, porque a banda é uma banda, né? Um trabalho separado, né? A oficina, ele se transformou em uma coisa muito grande, né? Mas E tem um ponto aí, Nicolas, que eu acho que é bom a gente pontuar, que em 2005, em 2004, 2005, eu gravo 2 trabalhos. Em 2004, eu gravo o Fossil Praise, que é um CD onde eu peguei algumas canções de alguns amigos e fiz uma versão mais new metal, uma coisa, uns hard rock. Por exemplo, gravei 2 canções da oficina, que foi Valéria e Naves. Gravei canções do Ademar de Campos, canções do Nelson Bomilca, do Jorge Heder. Então, peguei assim vários nomes, né, compositores, né, Guilherme Kerr, e fiz versões bem pesadas, que foi o False Praise. E em 2005, a gravadora Zecap, ela também, que era uma gravadora aqui do Rio, me convidou para fazer um trabalho mais de adoração. E aí, esse trabalho foi um trabalho voltado mais congregacional, que é o CD Sol à Meia-Noite. E todas essas músicas, tanto do Fóssil como Sol à Meia-Noite, estão nas plataformas aí. É só o pessoal procurar Luciano Manga, vai poder ouvir. Então, pessoal, aí, depois que esse episódio acabar, mas só depois que o episódio acabar. Ouve até o final. Vai lá, procura nas plataformas aí, Luciano Manga, e escuta esse som aí. Eu já ouvi algumas músicas, tá? Das que eu ouvi, não tenho de reclamar, gostei de todas.
Então, antes do episódio, depois que o episódio acabar, aliás. Tá? Tá certo. Né, tem que ser depois que acabar, né? Manga, assim, eu vejo muito conflito assim dos pastores que eu conheço da região, assim, que eles só conseguem se concentrar em uma coisa ou acham que só vão conseguir fazer uma coisa. Né? É óbvio que cada pessoa é diferente, assim, mas tem como você, como pastor, como líder de uma igreja, conciliar a vida com um trabalho fora da igreja, alguém que se mantém trabalhando numa empresa, por exemplo, ou então nesse trabalho como cantor, como músico em algum outro lugar. É mais difícil, mas é impossível ou não? É mais difícil, não é impossível, mas é desgastante e vai requerer do pastor, no meu caso, por exemplo, muita organização, tem que ser muito organizado, tem que ter uma agenda enxuta, você não pode dar furo na agenda, você tem que ter um controle da sua agenda, mas assim, muito. E eu que faço isso, eu nunca botei na mão de ninguém. Né? Não tem ninguém que faça o agendamento. Sempre fui eu. Sempre fui eu. Então, na época da oficina também teve um período que depois o Ivan entrou, mas antes do Ivan entrar, eu que fazia esse papel, né, de agendamento, de saber onde nós estaríamos, tudo datado. E até hoje eu trabalho dessa forma. Lógico, vai requerer muita organização, observação, é cansativo. Então, na verdade, você tem que estabelecer normas e metas para um mundo de coisa. Horário de fazer exercício, horário de lazer, horário da família, horário de. Tudo tem que ser bem estabelecido, porque senão acaba conflitando, acaba tendo dificuldade. Né? Então, foi interessante esse período de pandemia, porque eu pude exercer, parece até um paradoxo, né? Mas eu pude exercer mais esse papel pastoral mesmo, né? Porque como eu estou viajando menos, então eu pude me dedicar mais às pessoas. Muito mais, muito mais. Do que eu estava me dedicando, por causa que às vezes eu ficava 2, 3 dias aí numa viagem que é longo, né? Dependendo para onde você vai ficar alguns dias viajando. Uhum. Mas hoje com a tecnologia, você consegue. Aí depende muito da igreja que você pastoreia, né? Como eu pastorei uma igreja moderna, até as pessoas mais de idade, elas não veem problema nenhum de, por exemplo, eu não ir na casa dela visitá-las, mas eu usar o telefone ou usar um WhatsApp pelo vídeo e bater um papo com ela. Cara, isso está de bom tamanho. Elas ficam muito felizes quando a gente age dessa forma. Né? Então, são coisas que você vai descobrindo no teu ministério pastoral. Né? E depende muito da igreja. Lógico, depende. Talvez se eu estivesse em uma outra igreja, em uma outra região, talvez eu não conseguiria ter a prática ministerial que eu tenho hoje. Mas então, na tua história musical, tá? Falando agora um pouco menos do lado pastoral, mas da parte musical, como cantor mesmo. A influência que o canto, e principalmente a música, tem na nossa vida, o quanto você acha que existe, se é que existe essa separação de música espiritual, de música profana. Existe isso para você, você como pastor, como alguém que entende mesmo de Bíblia e como que fica essa questão? Olha, eu vou dizer por mim, tá? É uma experiência muito pessoal. Eu, lógico, fui muito influenciado pelas bandas de rock dos anos 70 e dos anos 80. Lógico, sem sombra de dúvida. Porém, quando eu venho para a caminhada com Cristo, quando eu começo a frequentar uma igreja, sem ninguém me falar nada, ninguém falou nada para mim que era errado, eu, por conta própria, disse para mim mesmo: olha, eu não vou mais ouvir tais bandas, tais estilos, eu não vou mais ouvir, porque isso fez muito parte da minha vida
né? Então eu vou deixar um pouco de lado e vou ouvir outros estilos, vou descobrir outros estilos. Foi aí que eu comecei a ouvir mais, na época, country, norte-americano, blues, comecei a ouvir o rhythm and blues, comecei a ouvir outros estilos musicais e deixei um pouco o rock de lado. Mas depois, nos anos 90, lá para 90 e pouco, sei lá, 92, 93, eu volto novamente a ouvir bandas que eu gostava e nunca vi problema nenhum, nunca me prejudicou, nunca tirou, nunca mexeu com a minha convicção, na minha espiritualidade, na minha devocionalidade, nunca me prejudicou em nada. Agora, é aquilo, você tem que saber filtrar, tem coisas que você mesmo vai perceber que não é legal, até mesmo as letras, são letras tão bestas, né? Por exemplo, tem algumas letras que é uma banda que eu nunca gostei muito, né? Do Black Sabbath, nunca gostei muito. Então, tinha algumas letras que eu falava, para que eu vou ficar ouvindo isso? Né? Então, eu não curtia. Né? Bandas nacionais também, eu nunca fui muito chegado em bandas nacionais, então eu quase não ouvi nada da música brasileira. Quase não ouvi nada de música brasileira. Ouvi muita coisa inglesa, australiana, americana, mas brasileira. Muito... Depois, lógico, que final aí dos anos 90 que eu começo a ouvir alguma coisa em português, mas ouvi muito pouco. Então é isso. Assim, eu não vejo, sabe, Nicolas? Eu não vejo que muitos acabam vendo, que isso vai prejudicar, que isso vai te. Não vai nada. Desde que você tem mesmo uma experiência profunda com Jesus e tem uma relação de intimidade com Ele, olha, você consegue viver bem, né? Com liberdade, tranquilo, amando Jesus, amando as pessoas, servindo as pessoas, fazendo com que o reino de Deus se manifeste. E é por aí. Né? Eu conheci É uma isso. mulher um dia que ela cantava e ela fazia um trabalho em hospitais com pacientes terminais, assim, com câncer, né? E ela usava o canto, a voz, numa forma de autoajuda, de ajudar as pessoas, assim, com trato. Eu acho que tem mesmo isso, assim, de que a voz ou um instrumento em si, o quanto a música ela influencia nas emoções humanas, sem falar de espiritualidade nem nada, né? Mas na parte humana mesmo dos nossos sentimentos. O canto te ajudou, o ato mesmo de cantar, isso te ajudou em algum aspecto da sua vida? Sim, respondendo primeiro essa questão que você coloca dessa senhora, né, que visitava os enfermos, a musicoterapia ela tem uma atuação muito forte, né, para ajudar pessoas a lidar com os seus dilemas, né, até mesmo pessoas que são extremamente ansiosas. A musicoterapia ajuda muito. Né? E em relação a mim, o cantar, o expressar algo através da voz sempre me trouxe muita alegria, muito prazer naquilo que faço. Né? Ainda mais quando eu entendo, e entendo isso, lógico, após a experiência com Jesus, que eu posso usar a minha voz ao mesmo tempo para agradá-lo, para adorá-lo, mas também para ser uma voz abençoadora na vida das pessoas. Então, isso acaba trazendo benefício benéfico e muito positivo na vida da pessoa que expressa dessa forma. E falando de alegria, então, uma coisa que me deixou muito feliz antes ali do Cine G3, eu sou fã do Cine G3, né? Sempre ouvi, né? E sempre ouvirei, acredito. Um pouquinho antes deles entrar naquele período sabático, eles fizeram aquele show que foi o Cine G3 Forever, né? Que teve participação de praticamente todo mundo que já passou pela banda. E como que foi para ti
voltar para um palco junto com eles, assim, mesmo que com versões novas das músicas, né? Como que foi para ti esse momento? Para mim foi memorável, foi, foi assim um resgate de muita coisa, né? No sentido de reencontros, né? A gente poder reencontrar alguns que a gente não via há muito tempo, que era o caso do Túlio Regis, né? Que eu não via há muito tempo, o próprio Luffy, que é o Luiz Fernando, que está morando nos Estados Unidos e que veio. Então teve alguns ali, o Aposan, que eu também não via, né? Então, encontrar com esse pessoal que, de uma certa forma, a gente estava separado geograficamente, né? Então, aí encontrá-los. E também, lógico, toda aquela produção, a preparação e o próprio evento em si, é muito marcante, é muito marcante. Foi memorável, alguma coisa que eu diria que me fez muito bem, trouxe muita alegria. Trouxe alegria para todo mundo que presenciou o show, que viu os vídeos, né? Eu fico assim, né? A gente fica, a gente gosta mesmo, a gente gosta, né? E Manga, quando foi que, no momento que você parou na sua vida como cantor, como pastor, ou melhor, antes de tudo isso, em que momento você parou e pensou, é isso que eu quero para minha vida? Em que momento que isso aconteceu? Olha, é um negócio até difícil de você datar, né? De você datar ou saber quando, né? Eu lembro das oportunidades que surgiram para que eu pudesse envolver ou ter meu envolvimento com a música. Eu lembro que eu fazia parte dessa igreja que eu já falei e eu não cantava, mas alguém ouviu eu no momento do louvor e falou: cara, esse cara tem uma voz boa, né? Ele poderia participar aqui do grupo, quem sabe fazer um back vocal. E foi como começou. Me ouviram, me colocaram como back vocal e lógico que daí eu fui crescendo no grupo, né? Foram foram vendo que a minha voz era uma voz mais era uma voz com uma boa tonalidade, com uma boa sonorização. E aí eu fui avançando ao ponto de chegar a ser o vocalista principal, né? Mas lógico, tive que também fui estudar, né? Eu fiquei um tempo estudando para melhorar a voz, enfim. Até agora eu ganhei uma bolsa aí de uma universidade norte-americana e estou toda semana fazendo com uma professora, eu estou tendo aula de fortalecimento vocal, né? Eu ganhei de presente. Então, é muito legal isso, né? Que sempre é bom você cuidar da voz, né? Cuidar, que é meu instrumento, né? Que é meu instrumento. Então, eu tenho que cuidar bem. É isso. E além de cantar, você toca alguma coisa? Já chegou a tocar? Essa, Nicolas, é a minha frustração. Se eu tenho algumas frustrações na vida, né? Que eu me arrependo de não tê-las feito, né? E uma delas é essa questão de não tocar pelo menos um violão. Seria muito bom se eu tocasse um violão. Seria muito bom porque me ajudaria, por exemplo, agora, me ajudaria a compor, né? Porque às vezes eu tenho várias ideias, mas eu dependo de alguém para encontrar com alguém que a gente sente juntos e utilize a música. Quer dizer, a pessoa toca e eu vá escrevendo. Se eu tocasse, ficaria mais fácil, né? Para poder escrever alguma coisa, né? Até mesmo ir em alguns lugares. Por exemplo, eu estou indo agora para alguns lugares e aí eu dependo. Querem que eu cante, tá bom, mas eu não toco, então alguém tem que tocar. Mas é bom, porque por outro lado a rapaziada pira, né? Porque
Tipo, pô, vou tocar pro Manga. Beleza, vai, vamos nessa. A rapaziada fica doida. Então é legal. Uhum. Mas assim, então para o pessoal que está começando, tá? Que sonha em ser cantor, sonha em ter uma banda e ficar famoso e viajar o Brasil e o mundo cantando. O que tem para dizer para esse pessoal que tem esse sonho de um dia começar a cantar? Profissionalmente, no caso. Olha, cara, eu diria que primeiro você tem que saber o motivo. O que é que está te motivando? Você quer ficar famoso? Só que para ficar famoso tem muita lenha para queimar, né? Para ficar famoso, ninguém fica famoso do dia para a noite. Primeiro, você precisa ser bom. Segundo, você tem que estar no momento certo, na hora certa, para que aquilo que você produz tenha um resultado positivo. Se não, tem muita gente boa, e com certeza você conhece, Nicolas, muita gente boa que nunca teve oportunidade. Essa é a grande verdade. E tem muita gente ruim que teve oportunidade, está aí, e é péssimo, né? É ruim, né? E tem também aquilo que se você vai fazer vai agradar ou não, né? Tem mais essa, né? Que você tem que tentar fazer alguma coisa que vai agradar, né? E para você descobrir isso, também não é tão fácil assim. Então, tem várias coisas que a pessoa tem que se avaliar, se perguntar o que ela quer. Por exemplo, esse novo trabalho que eu produzi. Eu pensei e falei, eu sei que eu vou atingir um nicho, eu vou atingir um público. E é esse público. Não adianta eu tentar atingir um número maior. Não vou, porque eles não gostam. Né? Tem uma geração que não vai gostar do estilo que eu gosto. E eu entendo perfeitamente. Né? Perfeitamente. Não vai ouvir, não vai gostar, vai achar que é ultrapassado. Mas eu sei que tem um grupo de pessoas que vão achar legal, né? Que vão gostar. Então hoje é assim, você tem que pensar aonde você quer, quem você quer atingir, como você vai atingir. Agora, ficar famoso, olha, tem várias coisas que você precisa avaliar para tentar ficar famoso. Mas dá para viver, pelo menos, de música sem ficar famoso, estourado assim? Atualmente você vive só como músico e pastor ou tem algum outro trabalho? Só como músico e pastor. Só como músico. Aí, lógico, eu fui buscando outras coisas para ajudar no sustento, né? Então, comecei a escrever, né? Escrevi livros, né? Então, é uma forma de você levantar recursos. Criei umas camisetas, né? Umas ideias de camiseta, para também levantar como recurso, né? De forma justa, sempre de forma muito justa, porque música não é assim. Eu vou dar um exemplo, né? Um músico, um camarada que toque um instrumento para um cantor famoso. Primeiro, o cantor tem que ser estourado para o camarada, né, ganhar alguma coisa legal. Né? Então, teria que ser músico assim de um popstar. Fora isso, no segmento evangélico, vai ganhar pouco. Pouco. Entendeu? Isso se ganhar. Porque ainda tem muita discussão em torno dessa questão de o músico cristão ser não assalariado, mas ter uma ajuda financeira, né? Tem igrejas que acham que não pode fazer isso, né? E como o cara vive? Se ele optou em ser músico, né? Como é que o cara vai viver? Então, hoje eu estava falando com um guitarrista que é produtor também, e ele estava me perguntando algumas coisas, estava falando, olha, os convites estão começando a surgir, e surgindo, lógico, que a gente estabelece um valor para você, que seja justo, que seja bom, não é? E, lógico, quem convidar, a gente vai chegar e vai falar, olha, nós precisamos de tanto, porque o pessoal vive de música.
Ainda mais agora. Ainda mais agora. Né? Eu estava conversando com meu filho hoje, meu filho mora em Londres já há mais de 12 anos. E um dos chanceleres lá da Inglaterra, que é o tipo ministro das finanças lá, ele teve uma ideia absurda, absurda, de chegar para os artistas, os bailarinos, bailarinas, os pintores, os cantores, os músicos, e chegar para eles e falar o seguinte: olha, nesse momento, a melhor coisa que vocês podiam fazer é arrumar outra coisa para fazer, ter uma outra atividade. Cara, tipo, está desvalorizando a pessoa, está desvalorizando a cultura, está desvalorizando a arte. Porque como é que você pega, por exemplo, uma bailarina que dedicou a vida dela toda ao balé clássico? Como é que ela vai agora ser gerente de banco? Né? Às vezes não tem mais nem como voltar a estudar. Então, tem umas coisas, sabe, que nesse segmento da arte, da cultura, foi muito atingido. Foi muito atingido. Né? Porque a gente não fala, Nicolas, mas, por exemplo, vou usar um exemplo muito simples, tá? Um técnico de som de uma igreja, tá? Que é remunerado por uma igreja. As igrejas ficaram esse tempo todo fechadas, muitas fazendo transmissões. Eu me pergunto, pagaram o salário desse técnico durante esse tempo? Entendeu? Pagaram? Se ele tem família, como é que ficou a situação dele? Se teve pastores que teve o seu salário, o seu provento diminuído. Tem pastor que até agora, esse exato momento, estão dando ao pastor metade do que ele necessita nas igrejas. Então, sabe, tem algumas coisas que realmente a gente precisaria discutir mais. Manga, eu sei que tem muita história aí dentro dessa cabeça, tem muita informação, muita sabedoria para compartilhar, mas infelizmente a gente não tem todo o tempo do mundo ainda. Quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia a tecnologia aí, né? Mas, gente, muito obrigado para você que ouviu esse episódio até aqui. Manga, meu, de verdade, muito obrigado por ter aceitado esse convite e estar aqui com a gente. Sou um grande fã de carteirinha, assim, tô todo feliz, né? Legal. E você que ou não conhecia o Manga, que eu acho muito difícil, mas não acompanha. Manga, onde é que o pessoal pode te achar, te seguir nas redes sociais? Olha, pode me achar em qualquer uma das mídias sociais, né? No Instagram é só colocar Luciano Manga, no YouTube, né? Luciano Manga Oficial, no Twitter, você vai me encontrar aí. E eu uso muito, tá, gente? Eu uso muito as mídias sociais. Eu sou aquele cara que, na medida do possível, eu respondo os comentários, eu dou like, eu sou esse cara, entendeu? E vale ressaltar, Nicolas, que sou eu que faço isso, tá? Não tem ninguém, eu não tenho uma equipe, né, que faça isso, que escreva, não, sou eu que faço. Então, quando você receber algum comentário, saiba que fui eu que escrevi, fui eu que comentei, tá bom? Então, pessoal, quando acabar esse episódio, vai lá, segue o Luciano Manga em tudo que é canto, joga o Luciano Manga no Google que aparece tudo, né? E siga também o nosso podcast, o Storycast, no Instagram, o Historiando, que é um grupo que anuncializa. Muito obrigado à equipe do Historiando. Me siga também nas redes sociais, põe Nicolas Garcia, o Garcia com 2 Cs, põe Nicolas Garcia no Spotify também para me ouvir, no Instagram, Facebook, tudo tem lá. E continue acompanhando o nosso podcast. Muito obrigado, Manga. Espero que algum dia, talvez, a gente possa retomar esse papo aí e compartilhar outras experiências. Muito obrigado a você que nos ouviu e até o próximo episódio. Valeu! Valeu, um abraço. Obrigado.